Oi pessoal, tudo bem? Eu vim hoje falar sobre o uso do it. O it é um caso assim que a gente precisa tratar separadamente, porque assim tem algumas situações no português que a gente utiliza, que a gente não utiliza sujeito, e no inglês se utiliza. Você não pode deixar o verbo is, por exemplo, o verbo to be, nesse caso seria o is, né? Sozinho. Por quê? Porque no inglês necessita o uso do sujeito. No português não, nós temos orações sem sujeito, nós temos fenômeno da natureza, são casos em que a gente pode utilizar o verbo lá sem o sujeito. Por exemplo, é necessário que se use filtro solar. Ó, solão, tem que passar um filtro solar. Então, é necessário. Então, nesse caso, não tem sujeito. Ó, o verbo é. Cadê? Não tem nada antes. É necessário. Por exemplo, está chovendo. Quem está chovendo? São Pedro? Não, não tem isso. Está chovendo. Ó, o verbo estar. Né? O verbo estar está aí sem sujeito. Então, está chovendo. Então, não tem sujeito. São dois casos em que não apresenta o sujeito, e o aluno brasileiro que vai estudar a língua inglesa muitas vezes confunde por isso, porque ele pensa, não, é só falar isso sozinho e o restante, eu não vou nem falar para não internalizar nada errado para vocês. Eu tenho essa filosofia, eu não gosto de ficar repetindo o que é errado para não internalizar e vocês falarem assim, acho que eu já ouvi isso em algum lugar, então eu acho que isso aí é certo. Então eu costumo não repetir frases erradas pra gente tentar não internalizá-las, ok? Bom, então essa é a questão. Quando você vai utilizar, então, o verbo to be, você não pode colocá-lo sozinho, então você vai precisar do sujeito. Então, nesse caso, é necessário? It is necessary, or it's necessary. No caso, por exemplo, de está chovendo, que já seria o fenômeno da natureza, fala it is raining, or it's raining. Ok? Então, nesses casos, é só colocar o it, né? Antes, tá tudo certo. Então, quando você for falar uma frase que no português não tenha sujeito, por favor, coloque que no inglês não aceita sem. Ok? Bom, então o segundo caso do uso do it seria, por exemplo, se eu disser I drank milk, né? Eu bebi leite. Então, normalmente, você vai perguntar pro verbo, eu bebi. Parece que tá faltando alguma coisa, né? Eu bebi o quê? Ah, bebi leite. Ah, eu comi pão. Eu comi o quê? Eu comi pão. Então, essa resposta, né, seria um complemento para esse verbo, seria o objeto, né, o que responde esse verbo. Então, pergunta pro verbo, eu bebi o quê? Pergunta para ele o quê? Leite. Ah, então beleza. Então, esse leite, você pode até falar assim, I drank milk. E você bebe lá, tá uma delícia, vai lá na cozinha, esse leite, nossa, especial, tirado da vaca agora. Aí outra fala assim, eu bebi também, eu já bebi. Bebi o quê? No português a gente não fala. Então, essa é a questão que deixa o aluno brasileiro, às vezes, cometer esses erros. Porque no português a gente só fala, eu bebi. Você não coloca lá o quê? Bebi leite, eu bebi isso, eu bebi aquilo, né? Então, normalmente só fala, eu bebi. Você não coloca o complemento, mas no inglês precisa. Então, ou você vai dizer, oh, me too, I drank milk. Ou the milk, né? The milk, o leite que você tá me falando ali. Agora, eu posso simplesmente substituir, já foi dito, né? Que era o leite. A pessoa já fala, eu bebi leite. Vai lá, tá uma delícia. Você só fala, I drank it. I drank it. Né? Eu bebi. Então, esse é o segundo caso do it. Também vou dar um outro exemplo. Peguei um exemplo aqui pra vocês. I don't like fast food. Aí outra pessoa fala assim, oh, but I like it. I like it. Ok? Então, não se esqueçam dos dois usos do it. É muito importante. Não que a pessoa não vá te entender se você não utilizar nesse segundo caso aqui. No primeiro é bem estranho. Mas nesse segundo caso, a pessoa até vai te entender. Mas vai ficar aquela coisa estranha, tá? Então, vamos tentar praticar. Vamos tentar fazer frase com isso pra gente internalizar, ok?